vocês sabem que na quinta-feira é dia de consultório do Tribuna. Sempre a gente está aprendendo sobre saúde. E hoje é muito legal. Vamos lá? Conferir o tema de hoje. Olha, quando se fala em saúde infantil, a atenção deve ser redobrada. Isso porque muitas doenças comuns da infância, como gripes, resfriados e até quadros mais graves, como bronquite e pneumonia, podem evoluir rapidamente e o problema ficar muito mais grave, né? Levando até a morte. Identificar os sinais e buscar atendimento médico quanto antes é essencial para garantir o bem-estar dos pequenininhos. Eu estou passando por isso, que agora eu sou avô, então fico de olho mais do que a mãe e o pai do José e Maria Cecília. Né? Sobre esse tema, eu recebo aqui a pediatra, a doutora Larissa Figueiredo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por estar aqui logo cedo, doutora. Obrigada. Quais são esses cuidados essenciais que a gente tem que ter com os pequenininhos para essa questão das doenças muito comuns na idade deles? Medidas de higiene, principalmente a lavagem nas mãos, né? As principais doenças da infância são, sobretudo, doenças respiratórias. A gente tem as doenças respiratórias, as gripes, os resfriados, podendo chegar a pneumonias, algumas infecções de garganta e ouvido. E as medidas de higiene são fundamentais. Então, lavagem de mãos, principalmente na hora da gente manusear as crianças menorzinhas. Então, visitas, às vezes, em maternidades, pessoas que estão com o nariz obstruído, evitar de visitar, de pegar em crianças que são pequenininhas, né? As crianças menores. Lavar as mãos, as roupas estarem higienizadas na hora de pegar aquelas crianças. As crianças que são um pouquinho maiores ou pessoas que são um pouquinho maiores, na hora de tossir, usar principalmente a região do antebraço e não a região das mãos, porque às vezes a gente tosse, coloca a mão e vai pegar na criança. E vai pegar, ou então vai passando em maçanetas, em outros cantos e vai transmitindo essas doenças. Evitar ambientes fechados, principalmente nas crianças menores, porque nesses meses que a gente está vivendo, né, de outono, de inverno, é um prato cheio para esses agentes infecciosos. Então, a gente tem vírus e bactérias, assim, se dissipando no meio ambiente, né? E o ambiente aglomerado, né, um ambiente fechado com várias pessoas doentes ali tossindo, é um prato cheio para essas doenças. Essas doenças principais, como uma bronquite, como uma pneumonia, se não forem bem cuidadas, elas podem levar a uma situação mais grave. Isso. O mais comum são as gripes, os resfriados comuns, que são normalmente quadros mais leves. A gripe pode ter ainda alguma febre, um cansaço da criança, né? Uma sensação de cansaço, de prostração. Existem as condições mais graves, né? Certo. No caso, principalmente a pneumonia, que pode requerer, às vezes, internação, às vezes pode ser tratada também em casa, causada ou por vírus ou por bactérias, normalmente são tratadas de fato com antibióticos e são condições mais graves. Outro quadro mais grave que a gente tem, principalmente agora nesses meses de inverno, são o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, normalmente causada por vírus, mas podem ter associação também com bactérias. E aí essa condição normalmente acomete principalmente crianças menores, necessita de internação, porque é febre, tosse, desconforto respiratório de forma súbita e a gente não vai mandar uma criança com desconforto respiratório para casa. Então, o diagnóstico e o tratamento, assim, de forma eficaz, né, de forma eficiente, né, precoce, é importante e, sobretudo, a prevenção, né? Principalmente nessas crianças que são menores. Evitar esses ambientes muito aglomerados, não ficar levando recém-nascido, lactente, para lugares muito fechados. Se for sair com recém-nascido, se for sair com lactente, normalmente sair para lugares abertos e arejados, que aí dissipa mais essa circulação desses agentes. Esses probleminhas que a senhora citou, eles dão sinais. Quando a criança começa a sentir, ela dá sinais, fica lá mais quietinha, o nariz fica mais folgadinho, saindo a secreçãozinha. É preciso o pai e a mãe estar atento a isso a todo momento. Sim, sim. Quando a criança está só com a tosse, uma febre que é controlável, deu a medicação de febre, a criança já fica ativa, a gente tende a ficar mais tranquila. Está aceitando o leite materno, está aceitando a hidratação, está aceitando alimentar mesmo que pouquinho, a gente fica um pouco mais tranquilo. Quando o pai e a mãe devem ter cuidado, principalmente no que a gente chama de sinais de desconforto respiratório,
Quais são esses sinais? Batendo a asinha do nariz, abrindo e fechando. A respiração aprofundando entre as costelas e a barriguinha. Dá para perceber, né? De forma dá para visível. perceber. A criança respirando de forma mais rápida. O sinal mais sensível que a gente tem de pneumonia é o que a gente chama de taquipneia, que é a respiração acelerada para a idade. Nos menores, a gente vai ter uma respiração normalmente um pouco mais acelerada, nos maiores, menos acelerada. Mas a gente tem o que a gente chama de faixa de normalidade. Então, quando essa respiração está acima do normal, é o sinal mais sensível que a gente tem para detectar uma pneumonia. E é importante dizer que a pneumonia é um diagnóstico clínico. Então, antes da gente fazer qualquer exame, antes da gente fazer um raio-x, a gente consegue verificar pela clínica da criança, principalmente por essa taquipneia, que é o sinal mais sensível de pneumonia. Outros sinais de alarme que a gente chama é a criança não está aceitando líquidos, está vomitando tudo aquilo que ela ingere. Por exemplo, bebe até água e até isso ela vomita. É um sinal de levar para o hospital. E principalmente o xixi está diminuído. Fraldinha está sempre seca, a criança está indo poucas vezes, aquela urina concentrada, está aceitando poucos líquidos. É hora realmente do pai e a mãe levarem ao hospital. Em relação à febre, normalmente a gente espera que em 72 horas a febre diminua ou até cesse, né? Se a febre passou disso e em vez de estar melhorando, está ficando cada vez com intervalos mais curtinhos, é hora também dela ser reavaliada. Piscina. Que menino é doido por água. Nesse período mais frio, de tá chovendo, de vez em quando a chuva, tem que ter uma atençãozinha para não ter o exagero e a criança terminar se resfriando, terminar... Até na piscina que está lá direto no sol, a água está morna, e meio dia em ponto, bota o menino para tomar banho. Isso também é um perigo. Água, chuva, essas coisas normalmente não transmitem doenças. O que transmite doenças são pessoas realmente com a doença e a criança ter contato com aquelas doenças. Por isso que a gente fala ambientes fechados, aglomerados. Normalmente piscina, chuva, são ambientes abertos. Chuva, piscina não transmite a doença. Claro que a gente tem que ter os cuidados, principalmente com risco de afogamento em piscina, tem que estar ali de olho. Exposição também a sol o dia todo, isso pode cair um pouquinho, debilitar um pouquinho mais a criança e pode predispor a alguma coisa. Mas, de uma forma geral, pode deixar o menino tomar banho o dia todo. Pode deixar brincar tranquilamente. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada. Tá aí, ó.